Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção é que nós vamos daqui a pouco ler um texto de 1 Timóteo. O que é curioso disso é que as pregações dessa série, sem combinar, eu e pastor Jailson fizemos aquilo que é mais natural. Nós baseamos todas as nossas mensagens em trechos de 5 diferentes cartas paulinas. Eu preguei a primeira em Gálatas, pastor Jailson depois pregou em Colossenses, eu preguei em Efésios, ele pregou em Romanos, e agora eu vou pregar em 1 Timóteo. E tem uma razão que a providência de Deus permitiu que a gente tivesse. A reforma aconteceu, dentre outras coisas, primordialmente por uma redescoberta da teologia de Paulo. Tá? Martinho Lutero era um professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, e os livros da Bíblia que mais mexeram com ele, em termos de descobrir o Evangelho e ensinar algo que estava ofuscado pelas tradições, foram as cartas de Paulo, principalmente Gálatas e Romanos. Foram as 2 cartas que ele estudou e baseou boa parte da sua teologia. Claro que ele comentou várias outras partes da Escritura, ele era um professor de Bíblia, né? Ele tem comentários sobre trechos, pregou vários sermões sobre toda a Escritura de maneira geral. Mas essas 2 cartas são marcantes. Então, isso faz com que a gente pense um princípio inicial, que é o seguinte: o fato de eu e pastor Jailson pregarmos as cartas de Paulo, mas falando de uma teologia que nós entendemos se aplica a toda a Escritura, mostra que não é incomum a gente ler o Novo Testamento, em especial as epístolas, como a lente pela qual nós entendemos o resto das Escrituras. Por que isso? Porque se a gente ler algumas partes da Escritura sem entender a revelação mais plena dela, a gente vai tirar conclusões erradas. Por exemplo, às vezes o salmista ora como se ele fosse a pessoa mais certa do mundo. Senhor, olha para o meu coração, ele é justo, ele é sincero, ele é verdadeiro. Aí você tem a impressão de que a gente se apresenta diante de Deus pelas obras que existem dentro de nós, ou pela fé confiante que existe dentro de nós, ou pela maneira como a gente se conduz de forma perfeita diante dos homens. E é claro que as epístolas vão mostrar que não é assim. A gente não se apresenta diante de Deus batendo no peito e se orgulhando da sua fé, das suas obras, mas isso só é melhor entendido com as epístolas. As epístolas vão lançar luz não só sobre a sinceridade e a prece de homens do passado, mas às vezes a maneira como eles oravam apontando para Cristo Jesus, o único que de fato poderia chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, olha para a minha vida e atende a minha oração. Então, o que eu quero dizer é que esse é um bom princípio. Quando a reforma descobriu lemas importantes nas Escrituras, elas vieram primordialmente através de estudo do ápice da revelação, do Novo Testamento, em especial das epístolas, que estão no finalzinho desse processo, desse livro, e que dão sentido, são as lentes que produzem foco sobre o resto das Escrituras. Esse é um bom princípio e a gente devia aprender isso, inclusive com a reforma. Portanto, vamos para a última mensagem, baseada em 1 Timóteo 1, versos 12 a 17. Vou fazer essa leitura, peço que você acompanhe a leitura desse texto. E o último dos solas é soli Deo gloria, somente a Deus glória. Essa expressão, ela ficou famosa principalmente na pena de Johann Sebastian Bach. Famoso compositor do período barroco da música erudita, ele tinha o costume de colocar nas suas partituras S.D.G., que significa soli Deo gloria. Tanto é que no órgão onde ele tocava a maior das suas peças, depois foi cravada essas 3 letras, para que as pessoas se lembrassem de que os nossos dons devem ser dedicados ao Senhor e à sua glória somente. Então Johann Sebastian Bach, como um bom luterano, encarnou esse princípio da reforma de dar glória somente a Deus. Vamos ler o texto de 1 Timóteo 1, versos 12 a 17, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero iniciar falando de toda a vida para a glória de Deus, mas eu não vou dar o rumo dessa mensagem na primeira parte do que está aqui nesse slide. Se eu começasse o sermão perguntando assim: qual é o fim principal do homem? Vocês que estão na igreja presbiteriana há algum tempo, e quem está na classe de catecúmenos, deve se lembrar que a primeira pergunta do breve catecismo é respondida assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isto é, dar glórias a Deus e ter alegria nele, satisfação nele. Bem, essas duas coisas são colocadas de tal forma que vida cristã é resumida nesse objetivo, nesse alvo, nesse fim. Bem, só lhe deu glória, portanto, poderia ser aplicado a uma visão holística da vida. Eu poderia aqui gastar o resto do sermão dizendo assim: meus irmãos, nós temos que dedicar toda a nossa vida para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10, 31. A ideia é de que não importa onde você estiver, qual postura você assumir, qual atividade, a mais corriqueira que for, pense naquilo que redunda em glória ao Senhor. Ali no contexto, Paulo estava falando de controvérsias entre irmãos da igreja, que eles deveriam considerar até o comer, até o beber, coisas simples, de uma tal forma que isso honrasse a Deus, que cuidasse do próximo e assim honrasse a Deus. Então ele está ali exemplificando nesse texto de Coríntios que eu citei, que a nossa vida inteira deve estar focada na glória de Deus. Então nós poderíamos passar aqui alguns minutos falando assim, que o nosso trabalho deve ser para a glória de Deus, que a nossa família deve ser para a glória de Deus, o nosso dinheiro deve ser para a glória de Deus, o nosso tempo e assim por diante. O que é verdade. Mas o nosso texto nos ensina uma coisa muito importante, e eu quero focar nela, e praticamente só nela, nessa manhã, que é o seguinte. Eu coloco assim no final do slide: no entanto, nosso texto nos ensina que dar glórias a Deus brota da salvação de Cristo, pela graça, mediante a fé. Isto é, salvação é o que desperta doxologia. Doxologia é louvor, é a palavra técnica para dizer o estudo da glória. Tá? Doxa, logos é o estudo da glória, do louvor, da adoração a Deus. Então, o que eu quero dizer nesse primeiro slide é que o nosso texto, o texto que a gente acabou de ler, de 1 Timóteo 1, ele vai nos ensinar que eu poderia gastar tempo aqui falando de cosmovisão, de como a gente tem que ter uma vida holística para a glória de Deus. Mas o que desperta a gente a uma vida dedicada ao Senhor, não é só essa visão holística. Pelo contrário, essa visão holística só faz sentido se você tem amor e admiração e encanto pela salvação de Deus em Cristo Jesus. É ela que desperta a sua adoração. É ela que leva você a cantar glórias a Cristo Jesus. Por isso que nós vamos focar em como a salvação de Deus em Cristo pela graça mediante a fé, que são os solas, é o que nos leva à adoração. Deixe-me falar um pouquinho sobre Paulo e Timóteo e o contexto dessa carta. Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo. Ele se refere no versículo 2 do nosso texto a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Em outros lugares, como em Filipenses, ele recomenda Timóteo porque ele encontra em nenhum outro, mas somente em Timóteo, uma fidelidade a Deus. E ele sabe que é um moço crente, dedicado ao serviço. Então ele faz boas recomendações de Timóteo. E Timóteo era alguém que foi discípulo, mas discípulo não no sentido de apreciar apenas, mas um apreço próprio de filho para com o pai. E da parte de Paulo também, ele tratava Timóteo como um verdadeiro filho. Por isso que ele se sente mais à vontade, não só para falar intimamente da família de Timóteo, ele fala da sua avó, da sua mãe. Ele faz referências a coisas mais próximas de Timóteo por causa da relação próxima de intimidade que eles tinham, praticamente de pai e filho. Ele puxa a orelha de Timóteo.
E isso é importante porque ele faz em amor. O contexto da carta é primordialmente voltado para confrontar falso ensino. Só o capítulo 1, que é o capítulo que a gente está estudando, pelo menos um trecho dele, menciona 2 vezes a ideia de falsos mestres. Quer ver? Olha para o verso 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ele vai continuar falando sobre isso. No versículo 18, que é depois do nosso texto, ele fala: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aí ele menciona 2 nomes do versículo 20. Então, o contexto da carta é de confrontar falso ensino. Timóteo é um pastor de igreja local. Ele está lá na cidade de Éfeso, que é uma cidade importante, é uma cidade portuária, é uma cidade que influencia as outras da região. O que chega em Éfeso se alastra para o resto da Ásia Menor. Então Paulo sabe que Timóteo está numa posição chave, mas Timóteo é uma pessoa não muito dada à confrontação, não é do feitio dele. Entenda que se Paulo era alguém que, quando precisou, brigou com Barnabé, talvez fosse mais fácil para Paulo, Timóteo não. Timóteo gostava da paz, como a gente brinca, né? Ele era mais assim, mais manso, no sentido de até temeroso. Nem sempre essa quietude é uma coisa boa. Às vezes ela é pecaminosa. E Timóteo era assim, ele era mais na dele. Então Paulo tem que dizer: Timóteo, é seu papel, Timóteo. Você precisa confrontar o falso ensino. Mas quando a gente é encorajado a fazer isso, a gente faz baseado no quê? É aí que o nosso texto nos ensina. O nosso texto vai mostrar que o próprio Paulo, que fazia isso, não fazia baseado em autojustiça. Não, ele não fala assim: porque eu, o apóstolo Paulo, tenho recebido o evangelho de Jesus e pá. Não é assim. Aqui ele vai dar uma outra cara para a confrontação. Ele não se apresenta como o melhor dos apóstolos, embora ele poderia até tentar argumentar isso. Ele não se apresenta como o principal teólogo da igreja no 1º século, embora ele poderia até argumentar isso. Não, ele se apresenta como o principal dos pecadores. E vai mostrar como a graça de Deus triunfou na sua vida. Triunfou de tal forma que ele agora confronta as pessoas baseado em graça. Eu falei isso em sermões anteriores dessa série. Eu quero que você entenda que quando nós encorajamos vocês, igreja, a ajudarem uns aos outros, a confrontarem uns aos outros nos seus erros, nos seus pecados, não é porque eu acredito que vocês vão muito bem, obrigado. Eu não acredito que vocês vão muito bem, obrigado. Vou ser bem franco. Mas é por causa da graça de Deus na vida de vocês, que deve levá-los a, em humildade, confrontar outros. Então, diferente do mundo que pensa assim: quem é você para me confrontar? Nós temos que lembrar que não é você que confronta, é a graça de Deus com você. É Cristo Jesus quem fala por seu intermédio. É Ele que nos leva a confrontar um ao outro em amor. Então, esse é um princípio importante. Paulo vem encorajar Timóteo a combater falso ensino, mas ao invés de dizer assim: Timóteo, você é um menino 10, você é um bom menino. Não. Ele vai dizer assim: eu faço isso e eu faço baseado na graça de Deus em mim. Olha só quem eu era. Olha o que a graça de Deus fez comigo. Mesma coisa ela fez com você, Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, ele vai falar na 2ª carta. Não despreze o fato de você ter recebido a imposição de mãos, você foi colocado em posição de autoridade. Não despreze isso, Timóteo. É a graça de Deus que faz isso em você. Não é porque você é um bom menino. Então, eu quero que você agora entenda, ou melhor, tendo visto como isso se encaixa no todo da epístola, vamos agora olhar para as coisas que o texto nos ensina, tá? O texto começa assim, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele começa com gratidão. E aqui é uma expressão forte de gratidão. O original dá a ideia de que ele está assim, muito agradecido. Muito agradecido. Pelo quê? Então eu quero listar 4 coisas que aparecem no texto, que parecem ser um bom resumo do que Paulo entendia ser uma vida atingida pela graça.
Olha só. Primeira coisa, ele recebeu o ministério da palavra. No versículo 11, ele está falando assim, não é o nosso texto, mas é o verso imediatamente anterior. Ele fala, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ele fala que ele recebeu o evangelho da glória do Deus bendito. Aí no versículo 12, ele fala que Deus me considerou fiel, Jesus Cristo me considerou fiel, designando-me para o ministério. Qual ministério? De pregar o evangelho. Então, a primeira coisa que Paulo vai demonstrar é que assim, ele fala, gente, o fato de eu ter recebido o privilégio de pregar o evangelho é motivo de gratidão. Eu quero que vocês saibam quem eu sou, Paulo está dizendo assim, né? Está falando isso para Timóteo e está falando isso para toda a igreja que lê a carta dele. Se Deus me tirou de onde eu estava para me colocar na posição de evangelista, de pregador do evangelho, isso aí é motivo de gratidão. Pense no seguinte, eu já usei essa analogia antes, mas eu quero repeti-la para você meditar nela. O que o evangelho faz na vida de pessoas que realmente são convertidas, é que ele tira alguém que outrora era inimigo de Estado, e o faz embaixador. Isso é uma coisa que a política internacional não permite acontecer. Na época que o Osama Bin Laden estava vivo, nenhum americano ousava pensar em tornar Osama Bin Laden num embaixador dos Estados Unidos da América. Pelo contrário, ele havia feito tantos males que todo mundo entendia que ele era inimigo de Estado, tinha que pagar por isso. E eu não estou dizendo que a justiça dos homens não deva ser praticada. É verdade que nós temos que sofrer as consequências dos nossos atos, e a justiça requer que isso aconteça para o bom andamento social. Mas eu quero que você compreenda que Deus consegue fazer o que os homens não conseguem fazer. Ele sofre a justiça para transformar você em embaixador. Por isso que Paulo está grato. Porque ele recebeu o ministério da palavra. Ele, sendo outrora um perseguidor da igreja, agora é pregador do evangelho. Então ele se sente muito grato. Segunda razão. A graça transbordou sobre o seu passado. Está relacionado a isso, mas ele vai detalhar mais no versículo 13 e no 14. Olha só. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Olha só, ele se considerava blasfemo. Por quê? Porque o nome de Cristo era motivo de riso. Ele era um fariseu, ele era um homem que estudava a lei. Portanto, ele não falava coisas horrendas sobre o Deus de Israel. Então, a maioria imaginaria, não, Paulo nunca blasfemou. Mas ele diz, eu era blasfemo sim. Eu era blasfemo porque o nome de Cristo era motivo da minha chacota, da minha gozação. E Cristo é o próprio Deus. Ele era blasfemo, ele era um perseguidor, ele era um homem que matou muita gente, ou pelo menos participou disso. A gente sabe da história da morte de Estevão, e de como Paulo estava lá aos pés, ou melhor, estava ali junto dos que mataram Estevão. Então isso descreve uma história feia. Até porque Paulo não é um devasso no sentido de fazer coisas atrozes. Presta atenção. Ele é devasso no sentido de conhecer a palavra de Deus e ainda assim se colocar como inimigo de Deus. Essa é a feiura do seu pecado, que eu acho semelhante à feiura do nosso pecado. Hoje em dia, quando a gente peca, depois de termos vindo a Cristo, se torna tão horrendo, porque a gente conhece a palavra de Deus. Fica mais vergonhoso, mais feio, né? Porque a gente conhece a palavra de Deus. Paulo não era conhecedor no sentido de ter sido regenerado, mas ele estudava essa palavra como ninguém. E no entanto, fez coisas atrozes. Mas ele não está ali para enfatizar só o seu pecado. A ênfase no pecado não é pelo pecado em si, é para mostrar a superabundância da graça. Lembra, Paulo falou isso lá em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui ele fala algo parecido. No versículo 14 ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Então, a graça, ela foi superior ao seu passado. Isso sempre é encorajador, não é?
Uma das coisas que as pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar é de ter um Deus que cobre o seu passado negro e trata como se essa pessoa não tivesse nenhum problema, ou não tivesse nenhum mal. Essa semana eu estava lendo um trecho de um livro do Tim Keller, em que ele fala que um missionário à China estava pregando o evangelho a algumas prostitutas daquela região, e elas não admitiam Deus perdoá-las, porque elas tinham uma ficha muito suja. E aí o missionário não conseguia atingi-las, até que ele percebeu que uma outra verdade do evangelho fazia sentido para elas, que era Deus era soberano, rei, e fazia tudo conforme a sua vontade. Isso elas não tinham dificuldade de entender, ainda mais na cultura oriental, que mais do que prezar democracia e liberdade, preza muito submissão à autoridade. Então, elas não tinham dificuldade de ver que Deus era esse soberano, controlador de todas as coisas, que faz tudo conforme o seu querer. Aí o missionário disse assim: pois bem, se ele é soberano e faz tudo conforme o seu querer, por que ele não pode receber vocês do jeito que vocês são? Esse é um ponto importante, porque ele estava mostrando a inconsistência da fé daquelas mulheres que estavam ouvindo o evangelho. E essa inconsistência acontece conosco também. Às vezes a gente fala assim: pastor, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Já falei dessa frase antes. Ela é completamente incoerente e soberba, porque ela diz que o perdão de Deus não basta. Ela é soberba por quê? Porque no fundo você diz: eu não gostaria de ter ficha suja. Eu queria ser alguém limpinho. Eu não queria ter um passado negro. Perceba a autojustiça por detrás dessa frase. Ao invés de se encantar com o que Deus fez em você, você se ira porque você não foi tão reto quanto você poderia ser. Entendeu? Porque a gente fica bravo com o nosso erro. A gente fica irado que a gente errou. Porque no fundo não é a graça de Deus superabundando em nossa vida. Eu não queria ter feito errado. Eu sei fazer direito, Existe um orgulho por detrás disso. Mas Paulo fala, a graça transbordou na minha vida. Ele não esconde quem ele era e ele exalta a graça de Deus. Terceiro motivo de gratidão: a graça redundou em fé e em amor. Final do verso 14 fala que com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, a graça veio e ela produziu isso. A graça é como se fosse a raiz e a fé e o amor são o tronco que produzem as boas obras, frutos. Tá? Fé e amor não estão separadas. E é interessante que a gente junte isso. O apóstolo Paulo faz isso outras vezes. Uma das críticas que se faziam aos reformadores na época da reforma protestante é que eles falavam sola fide, somente a fé, que o reverendo Jailson pregou, como se fosse fé destituída de uma vida cristã. E os reformadores disseram: não, a fé é o único instrumento pelo qual Deus nos considera justos. Mas fé nunca vem sozinha na nossa vida. Ela sempre vem acompanhada de amor por Deus e amor pelo próximo. Por isso que ela produz boas obras. É impossível você dizer que você tem fé e você não mostrá-la com boas obras, como bem ensinou o apóstolo Tiago, né? Como bem ensinou Tiago, que nos escreve ali na sua epístola. Bem, esse era um terceiro ponto, um terceiro tópico de gratidão. E o quarto, para a gente fechar esse slide e ir para o próximo, é que Paulo é grato pela fidelidade daquilo que o evangelho promete. Olha só, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Essa é uma frase que ele repete nas epístolas pastorais, a gente chama, que é aquelas escritas a pastores de um pastor. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. São as 3 epístolas pastorais. Nessas cartas, essa expressão aparece algumas vezes. A ideia é: essa palavra é confiável, presta atenção. Qual é essa palavra confiável? Ele vai dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele quer dizer assim, Cristo Jesus salva mesmo. Até pecadão. Até gente enfiada em pecado. E não é curioso que o apóstolo Paulo não disse assim: que veio salvar pecadores, dos quais eu fui o principal? Não é curioso que ele use o verbo no presente? Ele não entende pecado como sendo uma coisa só do passado. Ele entende como sendo presente hoje, dos quais eu sou o principal.
Ele continua vendo o seu pecado como sendo feio, como sendo uma ofensa a Deus e como sendo indesculpável, não é? No sentido de que não existe justificativa. Existe um Deus justificador, mas não existe justificativa para o nosso pecado. E sabe o que é pior? Isso vale para mim principalmente, para os meus irmãos oficiais desta igreja, mas também para você. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se torna culpado e pesa sobre nós o nosso pecado. Porque a gente conhece mais as Escrituras. A gente aprende mais. Se nós fôssemos completamente ignorantes, nós estaríamos sendo tratados como infantis na fé. Alguém poderia muito erroneamente concluir assim: então é melhor não aprender, né, pastor? Errado. Porque não aprender é continuar imaturo, o que é reprovado pelas Escrituras. Mas quanto mais a gente aprende, mais o Senhor espera que nós correspondamos àquilo que temos aprendido. É assim, não é? Vocês que são pais sabem que a gente não espera de um bebezinho uma atitude de um adolescente, mas a gente também não espera que adolescentes sejam como bebês, né? A gente não espera que os nossos filhos mais jovens, ou até adultos, se portem como crianças. Isso é imaturidade, isso é inadmissível. Eles são comprados em conformidade com o seu desenvolvimento. Presta atenção numa coisa simples, mas interessante acerca do que Paulo descreveu. Eu diria que esses 4 motivos de gratidão que ele lista do verso 11, final do 11, né, mas o nosso texto do 12 até o 15, de certa maneira, podem ser traduzidos por sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus. Que são os 4 solas que a gente acabou de tratar. Paulo é grato por quê? Porque ele prega a palavra e a palavra somente. Ele recebeu esse ministério. Ele é grato por quê? Ele é grato porque a graça veio na sua vida e o fez quem ele é. Só a graça. Ele é grato por quê? Porque a fé foi despertada pelo próprio Deus. A graça sendo a raiz e a fé um desses troncos, né? E fiel é a palavra de que só Cristo salva pecador. Solus Christus. Então, aquilo que a gente viu nos domingos anteriores, de certa maneira é resumido aqui por Paulo, à medida que ele mostra os pilares da reforma, tá? Ele mostra o evangelho da graça de Deus em Cristo, pela graça, né? Mediante a fé, provinda somente das Escrituras. Bem, mas a tônica do nosso texto, e agora eu vou caminhar para a parte final do texto, para então a gente começar a pensar em aplicações, é a seguinte. Paulo vai terminar o texto louvando a Deus. Ele encerra o trecho destacando o seu testemunho pessoal, verso 16. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia. Para quê? Para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo está querendo dizer assim: se Deus fez o que fez comigo, Ele pode fazer isso com você. Ele quer que Timóteo veja que, se Deus fez o que fez na vida de Paulo, Ele pode levar Timóteo a ser o pastor que Deus espera, a confrontar o erro como era esperado dele. Deus fez coisas extraordinárias com Paulo. Deus usou Paulo de forma impressionante. E ele diz, e eu quero que você saiba que aquilo que eu me tornei não é para minha glória, é para a glória do Evangelho de Deus em Cristo, pela graça mediante a fé. Eu quero que vocês vejam que é Deus que fez isso comigo. É por isso que quando a gente fala de uma vida cristã que combina com a nossa fé, nós não estamos falando de Deus olhar para você e bater palma. Dizer assim, muito bem, viu? Um joia. Tipo, pode vir aqui morar comigo porque você é um cara do bem agora. Não é isso. É porque quando nossa vida é transformada, a gente tem a oportunidade de dizer assim, você está vendo o que Deus faz com pecadores? Isso aqui é extraordinário do testemunho. O testemunho existe não para que a gente tenha a impressão de que agora Deus nos aprova. Ele já te aprovou antes. É o sola fide que o pastor Jailson pregou. Ele já te recebeu antes por causa de Jesus Cristo. Então, a gente não busca uma vida correta para que Deus nos aprove. É para que as pessoas vejam o que Deus faz na vida de alguém. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês vejam o que a graça de Deus fez comigo. O que a misericórdia de Deus fez comigo, né? Isso ele mostra como exemplo de quem procura ensinar a glória da graça de Deus, uma expressão do apóstolo Paulo, conforme Efésios 1.
Quem muito foi perdoado, se mostra tremendamente grato ao Senhor. Eu mencionei isso no sermão sobre somente a graça. Eu disse assim, aquele trecho de Jesus, está lá em Lucas 7, se você quiser abrir a sua Bíblia. Em Lucas 7, Jesus ensina esse princípio. A partir do versículo 40, ele fala assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Por que Jesus conta essa historinha? Para mostrar que a mulher pecadora que estava ali chorando aos pés de Jesus, que o fariseu tinha desprezado, se Jesus soubesse quem ela é, ele teria dito para ela sair para fora. Olha só que mulher do mal, que mau exemplo perto dos meus filhos. Consegue entender o nosso farisaísmo? Né? Olha que mulher que vai trazer um exemplo ruim para os meus filhos. E aí Jesus falou assim: você sabe por que ela está agindo assim? Havia 2 homens, um devia muito, outro pouco. Ambos foram perdoados. Quem é que ama mais? A conclusão é lógica. Ele falou: eu acho que é o que devia muito. Jesus falou: exatamente. Entendeu? Ela sabe que ela deve muito. É por isso que quando ela crê em Cristo Jesus, o seu coração se desmancha. Então, quando a gente reconhece o nosso pecado, é natural que a gente ame mais o Senhor. Portanto, eu digo aqui no final: contemplar tão grande salvação inevitavelmente redunda em louvor. Verso 17 vai acabar o nosso texto como? Dizendo assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Parece aquele tipo de frase que entra assim, você fala: mas o que isso tem a ver com o que está antes? Tem a ver porque Paulo tem horas que ele para diante da salvação de Deus em Cristo e ele precisa louvar. Ele precisa parar e louvar a Deus. Ele faz isso no capítulo 6 também. No capítulo 6 de 1 Timóteo, ele está falando sobre outra questão, versículo 15 e 16. Está falando assim: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí ele não consegue se segurar. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Paulo faz isso várias vezes nas suas cartas. A mais famosa talvez o texto de Romanos 11, em que depois ele descrever a salvação de Deus para com gentios e judeus, ele começa a contemplar a glória de Deus. Então, é natural isso em Paulo. Ele quer dizer que contemplar a salvação, aquilo que Deus fez em nossa vida, tem que redundar em louvor a Deus. Agora, falar de Deus, tudo para a glória de Deus, a gente faz algumas pessoas pensarem que Deus é meio assim egocêntrico, né? Deus só pensa em Deus, Deus só pensa em Deus. Então, o pastor John Piper é um dos que mais tem falado sobre o que significa darmos glórias a Deus e o próprio Deus ser focado na glória de Deus somente. Essa é uma frase tirada de um devocionário dele, em que ele diz assim: a paixão de Deus por sua glória é a essência de seu amor por nós. O amor de Deus por nós exalta o seu valor e nossa satisfação nisso. Olha só o glorificar a Deus e gozá-lo para sempre do breve catecismo de Westminster. Se o amor de Deus nos colocasse no centro e tivesse foco principalmente em nosso valor, nós nos desviaríamos do que é mais precioso, ou seja, Ele mesmo. O que o Piper nos lembra aqui? De que às vezes a gente acha que a gente está agradando as pessoas, mas na verdade a gente está levando-as para um caminho de perdição. Quando eu chego e falo assim: sabe, você é uma pessoa muito joia, viu, Dolly? Você é uma pessoa assim, eu gosto de você porque você é uma pessoa que resolve e faz. Sabe, Paulo, eu gosto das suas qualidades. Rodrigo, sabe, você é um cara assim muito amistoso. Eu acho que eu estou fazendo bem. Eu estou focando a vida nele. Eu estou focando a vida de cada um deles nas qualidades deles. O pastor John Piper nos lembra e diz assim: não. Se o seu centro é você, então você vai ser um infeliz. Porque você vai buscar em fonte que esgota. O seu centro tem que ser Deus e a sua glória. Por quê? Porque Ele é que te satisfaz. Então focar em Deus e na sua graça é que faz com que o apóstolo Paulo nesse trecho não diga: porque eu fiz tanto. Não. Até quando ele tem que dizer do que ele fez, porque as pessoas estão desprezando ele como apóstolo, lá em 1 Coríntios ele fala: mas foi a graça de Deus comigo.
Mesmo no trecho em que ele conta alguns dos seus feitos, ele precisa acrescentar essa frase: mas foi a graça de Deus comigo. Porque a graça é que tem que ser exaltada. Então você percebe como gente que é agradadora faz mal para si e faz mal para o outro. Quando a gente quer elogiar e dizer assim que a gente tem carinho por alguém, a gente pode errar a mão com muita facilidade. Não é que elogiar seja errado. De agora em diante você dizer: você não vale nada, viu? Não é assim. Não é que a gente maltrata um ao outro agora. Mas o que eu posso fazer de melhor por você? É levar você a refletir sobre Deus e a sua graça. Essa é a maior expressão de amor que eu posso realizar para com você. É a melhor, é a maior. É dar glórias somente a Deus. Agora, como é que Deus mostrou a sua glória? É aí que é fantástico. Martinho Lutero cunhou uma expressão, logo no começo do seu ministério, em que ele falou que a igreja da sua época, ela era uma igreja voltada em méritos, em pompas, né? em glórias, focada em conquistas, em poder. Ele diz que essa igreja buscava uma teologia da glória, enquanto que a palavra de Deus não apresenta uma teologia de glória. Ele vai dizer que Deus não nos escolheu salvar pelo caminho de glória, mas pelo caminho da cruz. 1 Coríntios capítulo 1 nos ensina que Deus inverte os nossos parâmetros humanos. Ele quer ensinar você sabedoria. Sabe como ele faz? Pela loucura da pregação. Ele quer te ensinar poder. Como é que ele faz? Pela fraqueza da cruz. É nesse sentido que Deus vai mostrar a sua glória, não chegando de forma estrondosa. Ele vai fazer isso um dia. Mas antes de fazer isso, ele ensina você qual é o caminho cristão. Por quê? Num primeiro momento, a sua experiência é de cruz, é de sofrimento, é de desprezo, é de morte. É isso mesmo. Como é que o Salvador veio a primeira vez? Cruz, humilhação. A sua segunda vinda vai ser gloriosa, mas antes de glória, tem caminho de cruz. Mesma coisa para a sua vida. Antes de glória, tem caminho de cruz. Então, Deus e a sua glória são mostrados não somente através do seu poder, no sentido de esplendor e de encanto aos homens, mas de forma bastante humilhada. Eu quero encerrar trazendo duas reflexões. Primeira, o que seria uma vida de louvor a Deus? Por que a gente tem que falar de uma vida de louvor a Deus? Primeiro ponto, louvor genuíno só pode advir de um maior entendimento de Deus e sua salvação. Isto é, a gente não conseguirá louvar melhor o Senhor em meio à ignorância. Você tem que entender mais. Você tem que compreender. Você não louva mais a Deus por intermédio de uma experiência, né? É mediante compreensão. Veja, a experiência precisa trazer compreensão. Se de repente você passou por uma situação muito difícil e você foi maravilhosamente livrado por Deus, o que acontece é você ter uma percepção mais perspicaz de quem é Deus. Isso é necessário para despertar louvor. Louvor genuíno não advém de ignorância. Você pode fechar os olhos, pode levantar a mão, fazer o que você quiser. Não funciona. Louvor genuíno advém de conhecer a Deus, de saber quem Ele é e o que Ele fez. E sua salvação é o principal combustível de adoração. Por isso, nosso desejo de aprender precisa ser o de louvar ao Senhor melhor. Por que nossa igreja tem primado por ensino da palavra, tanto na pregação quanto na escola dominical? É porque o nosso desejo não é só encher a cabeça, é louvar o Senhor. Nós fomos feitos para a glória dEle. A gente leu isso no começo. Mas como é que a gente vive para a glória dEle? Conhecendo o melhor. É inevitável isso. Estudar não é bom assim, cara, é muito bom. Nossa igreja não tem, mas se tivesse seria muito bom. Não funciona. Sua igreja, e também não é verdade, escute o que eu vou dizer agora. Não é verdade que igreja tal, o ensino da palavra é ruim, mas o louvor é ótimo, viu pastor? Não é. Não é. Não existe isso. Não existe louvor bom sem conhecimento de Deus. Existe banda que toca bem. Se é isso que você quer, então você não precisa nem ir para a igreja. Tá bom? Tem banda boa fora da igreja. Melhor até. Só existe louvor genuíno se você conhece o Senhor. Então tem que advir de maior conhecimento de Deus.
E é isso que a gente vai pedir agora. Conhecer mais o Senhor para poder louvá-lo. Vamos orar. Senhor, estamos aqui para te adorar. É isso que a tua palavra nos ensina. Nós somos criados para o teu louvor, para a tua glória. Mas isso não é possível senão mediante entendimento de quem é o Senhor pela sua palavra. Por isso, Pai, ensina-nos que precisamos conhecer-te mais, não só para sermos muito sábios ou conhecedores, mas porque nós queremos te louvar melhor. Desperta-nos para esse desejo. Se nós queremos te adorar com um coração sincero, então isso tem que brotar de uma vida que te conhece verdadeiramente. Portanto, enche o nosso coração de alegria, à medida que nossa mente é esclarecida quanto ao Senhor e a sua salvação. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém.